deixa eu aproveitar aqui que não entrou muita gente. Claro. Você fala sempre das notícias, das coisas que acontecem pelo mundo lá fora, assim. Uhum. O que que você acha, como exemplo hoje, da notícia que aconteceu lá do Líbano, tudo? Qual seria a interferência no mercado, tudo? Seria bom operar? Seria bom tomar mais cuidado? Tudo depende muito do contexto, onde que acontece, o momento político e econômico da região onde isso acontece. Tem uma série de situações que influenciam, né, aí na verdade, em Sim, relação ao desenrolar desse tipo de situação, né? Mensagem. Existe uma série de fatores que são intrínsecos, né, entre si. Pelo conhecimento de mercado que eu tenho, o que aconteceu hoje foi uma série de fatores, tá? Existem épocas que o mercado ele busca motivadores, tá? A gente anda agora, por exemplo, numa época em que a bolsa ela teve uma forte retomada, até porque a gente teve uma queda muito aguda, né? Essa queda que nós tivemos agora no comecinho do ano, ela jamais aconteceu, nem na época da crise de 29, que tinha sido a maior crise até então, né? Então, o que aconteceu? Houve uma injeção de recursos muito forte nas economias como um todo, aí mundo afora. Tem muito dinheiro no mundo, muito dinheiro barato, né? Então é essa enxurrada de dólares que está fazendo, inclusive, o dólar cair aqui no Brasil, né? Você veja que na fase mais aguda aí das notícias do eu vi hoje mercado, que ele fechou em queda, né? exato, ele chegou aí muito próximo dos R$ 6, né? Eu até havia Sim, comentado no início disso tudo com meu pai a respeito, dizendo que provavelmente a gente ia chegar muito próximo dos R$ 6. Isso quando a gente estava lá ainda antes dos 5, né? E não deu outra, ele chegou lá muito chegou rápido, a bater. né? Chegou a bater lá e voltou justamente por causa do excesso de estímulos. Por que eu estou falando tudo isso? Existem algumas ligações aí, algumas conexões economicamente falando entre os mercados que envolvem taxa de juros e petróleo, né? E aí Sim, naturalmente moeda também. Então o que acontece? Um fator como esse que aconteceu hoje é um fator que gera uma certa preocupação porque foi numa região que já tem aí os seus problemas muito políticos instável, né? aí, exatamente, tem a sua instabilidade que é, na verdade, milenar, né? Da Sim. época aí de Jesus Cristo, e até antes dele, na verdade. E o que acontece? Qualquer abalo que aquela região sofre, seja um abalo intencional ou não, que é isso que não se sabia, pelo menos até a hora que eu dei alguma olhada no assunto. Isso, eu vi muita gente falando que foi sabotagem, dizendo que foi só um acidente. Tem É, muito definido ainda, né? tem de tudo, olha. Tem gente que falou que ouviu barulho de caça sobrevoando a cidade antes da explosão. Tem gente que acha que foi uma explosão num depósito de equipamentos Fogos de militares, artifício. Ah, de sim. equipamentos de artifício, num container que estava lá parado no porto. Então, assim, não se sabe de nada por enquanto. O que tem é especulação. E o investidor, especialmente o especulador, né, que eu falei ontem sobre as diferenças entre ambos, eles Sim. são altamente suscetíveis a qualquer situação de imprevisão. Ou seja, qual que é a imprevisão dessa ocorrência aí? É não saber exatamente se foi um ato proposital, que aí seria um ato de terrorismo ou um ato de guerra, ou se foi algo acidental. Então, na incerteza, o estrangeiro, o que ele faz principalmente, o especulador? Ele corre para a segurança. Qual a segurança que ele corre? Especialmente o ouro. Por causa de crise e de grande comoção, o dólar até tende a ser um ativo de segurança. Só que qual que é o problema nesse momento? É o que a gente acabou de dizer. Existe hoje uma enxurrada de dólares aí ao redor do mundo. Então isso naturalmente, lei da oferta e demanda, derruba, né, os preços do ativo. Aí quando isso acontece, os investidores e os especuladores eles correm para o ouro,
principalmente, que inclusive bateu máxima histórica aí nesses últimos 5 dias para trás. Ele corre para o franco suíço, que também é uma moeda de segurança, e principalmente para o iene, né, para o iene japonês. E às Uhum. vezes também corre para o euro. Tá? Existe uma tendência muito grande nessas próximas semanas, inclusive, de uma valorização do euro em detrimento do dólar. Justamente pelo que eu estou comentando, ou seja, enxurrada de dólar, oferta e demanda, o preço cai. E aí o povo começa a correr para o euro, até porque os analistas estão vendo na Europa, né, na zona do euro, como o carro-chefe, né, junto da China, na retomada do crescimento econômico, ou, melhor dizendo, na saída dessa crise pós-Covid. Estão dizendo que os Estados Unidos talvez não consiga ser a locomotiva dessa retomada, já que eles estão hoje com mais de 30 milhões de desempregados. Então você Sim, imagina a situação, né? Porque assim, 30 milhões de desempregados no Brasil tem um peso, porque a nossa renda é pequena. Agora, 30 milhões de desempregados lá, onde a renda é grande, onde os caras consomem muito, é muito pesado. Primeira situação é essa, né? A questão aí hoje lá de Beirute. A segunda questão foi a questão do lucro, né, da divulgação, na verdade, do lucro do Itaú. Eu não sei se você acompanhou, eu cheguei a mas ver na, que você mandou no Telegram lá, consegui dar uma lida em quase tudo. isso, bacana, maravilha. O Itaú ele teve aí uma redução de 40% pelo menos no resultado, né, se comparado ao mesmo período do ano passado. O que não é tão ruim, tá? Porque se você analisar a economia como um todo, a queda foi muito grande. Né? Então, 40% em relação ao ano passado, que a gente já vinha numa retomada, aí, numa recuperação, não é tão ruim assim. Só que tem aquela história, Gustavo, sabe aquela máxima de sobe no boato, cai no fato? E na hora que sai o resultado, ou seja, na hora que a cortina ela abre e vê realmente o que está acontecendo, eles aproveitam simplesmente para realizar o lucro que tiveram aí ao longo dessas últimas semanas pós-retomada, onde a subida aí dos ativos foi muito grande, né? Houve também uma outra situação hoje de manhã, que eu acho que eu também cheguei a postar lá no Telegram, que foi relativa a Vale do Rio Doce, ou simplesmente Vale. Sim, Você chegou a ver, não? da parte da Vale eu não consegui ver, mas uma coisa que eu achei muito interessante é a parte da Selic, que você disse que caiu 0,5%, vai chegar a 2%, que estava 2,5%. 2,25. 2,20, isso. Por exemplo, eu comprei um Tesouro Nacional, comprei só um, assim, tipo, de 30 reais e Tá? deixei lá. Por acaso, tem como eu vi lá, estava dizendo que vai ficar negativo até o final do ano. Isso seria interessante, por exemplo, se eu tiver um dinheiro investido nisso, eu retirar ou eu colocar e esperar valorizar? Olha, de novo, né, segundo os analistas, existe uma previsão de retomada da alta da Selic só para final de 2021. Uhum, Se isso realmente se concretizar, o que quer dizer, né? Primeiro, você tem que olhar o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. O IPCA anualizado, fechado agora em julho, ele foi de 2,13, salvo engano, né? Se ele foi de 2,13 e a gente está falando de uma Selic que, inclusive, está tendo reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, entre hoje e amanhã. Ou seja, amanhã, depois do pregão, sai aí o resultado da nova taxa de juros do Brasil. Se ela vai ser mantida em 2,25, né, como já vem desde a última reunião, ou se ela cai 0,25 para 2%. Considerando um cenário projetado, que é o que a maioria dos analistas entendem que vai acontecer, que vai se concretizar de uma taxa Selic a 2% ao ano, você considerando de novo o IPCA de 2,13, você concorda comigo que você tem uma taxa negativa ao ano de de 0,13? 0,13, isso. Exato. Portanto, quem estiver em investimentos ligados à Selic só está perdendo dinheiro, mas perdendo o quê? Para a inflação, né? E de novo, isso é uma situação que deve perdurar aí, em princípio, pelo menos até o final do ano que vem. Então, assim, cuidado, porém, não se deve deixar de olhar para ativos de risco, cada vez mais com taxas baixas, né? Hoje a gente tem aí taxa real de país desenvolvido. O Japão já trabalha na taxa negativa aí tem muito tempo.
E nós hoje Sim, estamos é chegando, né, interessante na ter taxa esse papo negativa agora também. porque eu sou um completo ignorante nesse assunto, né? Agora que eu tô começando a pegar, entender alguma coisa. Mas é Uhum. bom ter esse papo, essa conversa com alguém que entende realmente do assunto. Aquele negócio, Gustavo. Eu diria que você está muitos passos à frente aí de muitos outros iniciantes de mercado, tá? Primeiro porque você está tendo a minha mentoria. Tô brincando, tá? Não, com certeza, É, ainda mais ontem que você falou que foi aluno do Ogro. Nossa, cara, aí eu falei, meu Deus. eu fui aluno de muita gente já. Fui aluno do Ogro, fui aluno do Kleber Rocha, fui aluno do André Antunes, aliás Scalper. Eu já assisti muita palestra, muita mentoria. Então, cara, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acompanho muito o Latos, também gosto muito dele. Não, já fui em vários eventos dele, nunca fui aluno dele, mas eu gosto muito do estilo dele, da história de vida dele também. É um cara que eu admiro bastante. Mas assim, eu digo que você está muitos passos à frente aí de muita gente, que você é o que a gente chama, como você mesmo disse, né? Que você é ignorante no assunto, ou seja, tem pouco conhecimento. Porém, como você tem esse conhecimento de desconhecer, ou seja, você é o famoso ignorante consciente, que é melhor do que o ignorante inconsciente. O que é um ignorante inconsciente? Ele não sabe sobre o assunto e nem tem noção disso. Ou seja, ele E não não está corre nem. atrás. Exato, porque ele não sabe o quanto ele desconhece do mercado. Você, ao contrário, é um ignorante consciente, porque você tem noção de que o mercado é muito mais do que você tem de conhecimento e sabe disso, e está buscando inclusive o conhecimento, por meio de quê? De estudo, de mentoria, de apostila, de estar aqui hoje, nesse horário que você poderia estar descansando, fazendo qualquer outra coisa, assistindo uma Sim, aula online. O que acontece? Voltando, né? Houve uma subida muito grande dos ativos de risco ao longo das últimas semanas, em especial, repito, pela retomada pós-Covid. Obviamente que o Covid ainda não passou. O pós que eu digo a precificação do mercado. O mercado ele tem uma característica muito forte, que é de precificar os acontecimentos mundo afora de forma muito rápida. Por isso que houve essa queda tão aguda nos preços dos ativos mundo afora por questão do Covid. E quando você tem uma situação de excesso de liquidez, os especuladores correm para ativos de risco. O Brasil, para você ter uma ideia, é um exemplo de ativo de risco. Para os olhos do investidor estrangeiro, o Brasil não é um país seguro para se investir, tanto quanto, por exemplo, os Estados Unidos, Japão, e a Europa, né? Ou seja, países de primeiro mundo. Quando sobra dinheiro, é óbvio que eles preferem mandar para cá, que ainda paga os 2,25 ao ano, do que mandar para uma economia que nem os Estados Unidos, que está pagando aí próximo de zero, ou Japão ainda que está negativo. Todo esse cenário que ocorreu hoje voltando, Vale do Rio Doce, que saiu uma notícia aí dizendo que parece que o Tesouro Nacional teria vendido uma grande participação nela, o que gerou inclusive uma prorrogação do leilão de abertura, se eu não me engano, para além das 11 horas da manhã. Portanto, o papel da Vale ele ficou mais de uma hora em leilão hoje. Teve a questão também do resultado do Itaú. Geralmente, resultado de empresas, quando ele é declarado, quando ele é divulgado, publicado, geralmente esse papel ele tende a ter uma realização, ou seja, ele cai, né? E também essa questão da explosão que, na minha opinião, humilde opinião, foi apenas a gota d'água dentro de todo esse contexto. Então a junção de todos esses fatores fez com que a bolsa hoje tivesse essa queda que a gente viu. Note, inclusive, aproveitando, Gustavo, que ao contrário do que muitos pensam, o dólar, né, quando ocorre alguma situação que balança a bolsa e aí cai a bolsa, tem muita gente que acha que aí o dólar sobe, ou seja, que o dólar teria uma correlação inversa com a bolsa. E isso hoje ficou muito claro que não é verdade. Aliás, isso não é verdade mais tem alguns anos já, tá? De 6 para 8 anos pelo menos. A bolsa nem sempre ela vai andar ao contrário do dólar e vice-versa. Hoje foi um dia, por exemplo, em que o dólar ele teve uma realização grande aí, de novo, em razão do excesso de liquidez nos mercados. E essa realização da bolsa é muito mais pelos investidores aproveitando para embolsar os lucros do que por outro fator.
de novo, até onde eu sei do que eu acompanhei hoje, não houve nenhuma grande mudança no cenário estrutural aqui no Brasil. Portanto, não justificaria toda essa queda ocorrida hoje, mesmo com explosão, mesmo com Vale, mesmo com Itaú. Tá? Acontece que assim, né? Vale tem um peso importante na bolsa, assim como Itaú também tem um peso importante. Então é meio aquela história, né? Juntou-se aí a fome com a vontade de comer e os investidores aproveitaram esse movimento para embolsar lucro e ficarem mais líquidos, resumindo a história e fechando essa questão. Show. Muito bom. E aí, aproveitando, né, para a gente fazer aqui agora sim a abertura oficial aí da nossa segunda aula da fase 2 do projeto 80P, nesse início aí de agosto de 2020, hoje a gente já entra num pique mais, digamos, suave aí, porque a gente, ao contrário de ontem, na primeira aula, onde nós fizemos uma aula tira dúvidas em relação a todo o material que está lá na nossa fase 1, que está no grupo aberto do Facebook, que é o grupo Day Trade Primeiros Passos. Hoje nós estamos apenas iniciando aí, na verdade, os estudos referentes à fase 2 do projeto, tá? Bom, então vamos lá falando a respeito aí do nosso primeiro tema de hoje, da segunda aula, que é o Mindset, né? A gente fez uma passada rápida por ele ontem aí na aula Tira Dúvidas, mas é importante que a gente tenha o conceito. Então, como eu disse ontem, né, as questões comportamentais representam talvez aí até um pouco mais que 80% das qualidades, das habilidades necessárias de um day trader, né, para que ele tenha um operacional aí bom, consistente, com recorrência. E dentro disso existe uma base, né, com algumas dessas qualidades que são importantes. Não por acaso, a primeira palavra que aparece dentro dessa base é uma palavra muito importante, talvez não, a mais importante nesse mundo de especulação e mesmo de investimentos, que chama-se disciplina. Por que disciplina? É graças à disciplina que você vai começar a estopar no momento certo, vai entrar no momento certo, vai deixar de entrar quando não for o momento certo. E é também a disciplina que vai fazer você parar quando alcançar um certo valor de perda, quando alcançar um certo valor de ganho ou de quantidade de operações. Sem disciplina, eu posso te dizer que o trader não tem como dar certo de modo algum. Ainda que ele entenda bem sobre economia, sobre questões políticas, sobre juros, sobre câmbio e sobre outros vários assuntos da área econômica, ele não vai conseguir avançar se não tiver a questão da disciplina muito bem trabalhada no seu mindset. Então, por isso, tenha a disciplina ali muito perto da outra palavrinha que eu disse na primeira aula, que é a palavra stop. Disciplina e stop. E aí o gerenciamento de risco são três condições que estão intimamente ligadas, em especial quando se trata de especulação. Um outro princípio que eu mesmo nomeei, né, que eu apelidei, é o princípio da caixa preta. Então o princípio da caixa preta ele é exatamente para isso, para que os erros que foram cometidos hoje ou ontem não se repitam amanhã. Ou seja, aquela famosa frase de mercado, né? No mercado ou eu ganho ou eu aprendo. Portanto, se você cometer algum tipo de falha hoje, ok, aquela velha história do errar é humano, porém não é admissível que você cometa o mesmo erro de novo. Se você tiver que cometer um novo erro, que seja novo e não um velho erro. Então, o princípio da caixa preta ele está ligado à evolução. A evolução que todo trader, todo operador de mercado precisa conquistar. Você acabou praticando o overtrading, ou seja, ao invés de operar, sei lá, 5 vezes no máximo durante o pregão, acabou extrapolando e operou mais que 5 vezes, operou, sei lá, 15 vezes. E aí provavelmente você ficou negativo. Então amanhã você não pode voltar a cometer esse mesmo erro. Então essa é a evolução que todo trader precisa passar. E o masterizar, que é o próximo item, é justamente isso. Você pegar o que você fez hoje, e aí é importante que ao operar
Você, se possível, grave a tua tela para você olhar depois do teu operacional como que foi, por que você entrou naquele nível de preço, por que você saiu, onde que você estopou, por que não estopou, e em conjunto com isso, que você faça também um diário de trades, né? Além de você ter uma planilha onde vai anotar os seus resultados operacionais, como por exemplo o resultado operacional bruto, corretagem, emolumentos, outras taxas e por aí vai, tenha também sempre um diário de trading, ou seja, onde você vai anotar ali o que te motivou você entrar naquele nível de preço naquele ativo. Como que você estava se sentindo naquele momento? Qual foi o insight que você teve que te fez entrar naquele exato momento? E ao mesmo tempo, aliás, da mesma forma, que você também anote ali o que te fez sair da operação, né? O que você sentiu na hora que te deu aquele insight, aquela luz que falou, não, eu tenho que sair. Então esse aprendizado que é constante e diário, ele deve ser usado por você para masterizar o seu aprendizado. A partir do momento em que você pratica isso, pratica essa masterização, ou seja, olha o que você está fazendo bem, tenta melhorar. Olha o que você não está fazendo tão bem e tenta mudar. Isso vai acelerar e muito o seu resultado e a sua evolução principalmente. Um outro ponto aqui também importante para se atentar são os gatilhos, tá? O que é isso? Gatilho é aquilo que eu comentei na primeira aula. Por exemplo, você ganhou um valor ali numa operação, né? Encerrou o dia positivo ou a semana positivo. Pega uma parte desse valor e se presenteia, né? Sei lá, compra uma pizza, compra algum objeto que você gostaria de ter, ou almoça num lugar legal, leva a patroa ou o marido para almoçar num lugar legal, jantar num lugar legal. Então, assim, use isso como um gatilho, ou seja, use as situações do dia a dia a teu favor, porque na hora que você estiver operando, isso vai funcionar para fazer você entender a razão do porquê que você faz aquilo, por que você opera e por que você tem que operar bem, tem que proteger capital em primeiro lugar e, se possível, ganhar capital. Então esse é um tipo de gatilho que você pode e deve utilizar. Também é importante salientar que o controle emocional, obviamente, em todas as atividades que um profissional realiza, ele é fundamental, em especial em atividades de alta performance, como por exemplo o trading. Se você tem um controle emocional legal, por mais que você tome um stop ou tome uma violinada, que é quando você entra no preço e ele anda para um lado, anda para o outro, rapidamente te estopa, você vai ter capacidade de ou recuperar o prejuízo ou parar sem ficar naquela questão de mágoa do mercado, achar que o mercado é ruim, que isso, que aquilo, que você está certo, o mercado está errado. Então, o controle emocional ele é extremamente importante para quem quer ter futuro nesse mercado. Um outro fator também muito importante é a motivação, que inclusive está aí muito vinculado ao gatilho. Você ter uma motivação, ou seja, por que eu opero? O que me faz ficar aqui olhando esse monte de números, esse monte de gráfico, ler relatório, estar ligado praticamente 24 horas no que acontece no mundo? Por que eu faço isso? Eu te garanto uma coisa, se você pensar apenas no dinheiro, você não dura muito e rapidamente você vai enjoar desse mercado e não vai querer mais operar. Então, tenha como motivação o seguinte: eu estou aqui para ter um melhor padrão de vida, para proteger meu capital, para dar uma vida melhor para minha família, para poder viajar sexta-feira de manhã e não como a maioria das pessoas tem que esperar o final do expediente na sexta-feira. Então, encontre a sua motivação. O que é que faz com que você esteja nesse mercado? Um outro fator também bastante importante é a questão do foco. Por quê? Sabe aquela história do pato que não anda bem, não nada bem, não voa bem? Ou seja, quando você quer operar ao mesmo tempo ações, opções, dólar, índice, você acaba não tendo foco. E justamente por esse motivo, acaba não operando bem nenhum dos ativos. Então, assim, é óbvio, quem está começando no mercado precisa conhecer os ativos. É natural que opere um ativo como o índice, opere o dólar, opere ações, só que não opere conjuntamente, ou seja, evita operar
mais que um ativo ao mesmo tempo. Tenha foco no seu operacional. Da mesma maneira, faça uma passagem rápida pelos ativos que te interessam operar, conheça cada um deles e aquele que você sentir mais afinidade, entenda aquele ativo mais a fundo. Não fica querendo estudar vários ativos ao mesmo tempo, olhando o mercado de futuros, olhando Forex, olhando criptomoeda, olhando fundo imobiliário, porque não vai render o teu trabalho. O teu aprendizado vai ficar comprometido. Então, sem foco, não se chega a lugar nenhum. Um outro fator aí hiper importante dentro das habilidades emocionais do trader é o PNL, é a programação neurolinguística. Sobre o PNL, Gustavo, você já ouviu falar a respeito? Só ouvi falar, mas não sei direito o que que é, não. O PNL, ele é um assunto ligado aí à psicologia, tá? E o que significa? Significa programação neurolinguística. Tem a ver muito com, é óbvio, né? Aqui nosso curso é um curso de trading, não é um curso de psicologia. Então nós vamos abordar a questão do PNL de maneira superficial o suficiente para que a gente aplique essa técnica à nossa realidade. Então o PNL seria assim: ter pensamento positivo, estar preparado para situações do dia a dia, de breaking news, como hoje, por exemplo, com todos esses acontecimentos que houveram no mercado e na política aí, mundo afora. É você ter uma técnica de pré-visualização. Você visualizar previamente o que vai acontecer. É mais ou menos, olha, ou é bem assim mesmo, o que faz um piloto de Fórmula 1. Quando ele entra no carro, ele já tem ali na mente dele uma visualização de todo o circuito. Ele já pensa o seguinte: naquela curva, se tiver alguém do meu lado, eu vou fazer o traçado tal, eu vou tangenciar de tal maneira, eu vou frear mais dentro da curva, eu vou frear antes da curva, ou não vou frear, só vou reduzir. Então ele pensa antes naquilo que vai acontecer. Então ele usa a favor dele, mas essa aquela história de pensar positivo está muito ligado a isso, tá? É comprovado cientificamente, com pensamento positivo, ele te ajuda a você ter uma atitude diferente frente às ações ou às condições do dia a dia, em especial no mercado. Porque veja, não tem como saber, independentemente da técnica que você usa, do tempo que você tenha de atividade no trading, para onde que vai o preço. Se, por exemplo, vai cair um avião, se vai haver um atentado, se a OPEP vai brigar com a Rússia, ou se os Estados Unidos vai brigar lá com a China, e assim por diante. Por não se saber isso tudo, você tem que já ter aquele pensamento: olha, eu sei que vai dar tudo certo hoje no meu dia. Só que assim, se acontecer essa situação aqui, por exemplo, do ativo do dólar vai subir muito, eu vou entrar aqui rapidinho, vou aproveitar essa subida e vou já pendurar minha ordem lá para cima, se isso acontecer. Já se estiver, por exemplo, comprado no índice e de repente ele começar a escorregar, eu não vou ficar procurando notícia para entender o que aconteceu. Simplesmente eu saio, aí se for o caso eu vou ver a notícia, ou melhor ainda, você sai de uma compra, se você estiver posicionado na compra, entra na venda, aproveita a queda e vai embora. Depois que você finalizar a operação, aí sim você vai procurar pesquisar para saber o que aconteceu. Quando eu comecei no mercado, era muito comum eu ver traders mais antigos que assim: você sabe por que caiu a bolsa? Não tenho a menor ideia, eles respondiam. Eu ficava chocado, eu falava: nossa, o cara está operando bolsa, como é que ele não sabe por que caiu, né? Por que subiu? Só que no final eu fui entender que assim, não importa por que cai ou por que sobe, o que importa é que você se aproveite desse movimento. Caiu, vende, subiu, compra. Simples assim. O porquê, deixa para ver à noite quando você assistir os jornais da noite. Aí você já está fora da tela, já não está mais operando, não está mais posicionado, aí a situação muda de figura. E aí, um outro fator também igualmente importante é o fator chamado resiliência. O que é resiliência? É mais ou menos aquela história de você apanhar e ter a capacidade de levantar e seguir em frente. É simples assim, tá? Então, portanto, você às vezes está ali olhando uma operação, você vai e entra. Naquilo que você entra, você toma uma violinada. Aí você já fica meio desconcertado. Tem duas opções. Ou você simplesmente encerra, porque você já ficou com o emocional abalado, especialmente se você for novo de mercado.
ou você pode usar da tua resiliência e correr atrás dessa perda. Óbvio que isso depende de se você está bem naquele dia, se você está numa operação no início do pregão, portanto tem tempo ainda para correr atrás, se for o caso. Portanto, a resiliência é justamente isso, é a capacidade de tomar um revés e conseguir inverter a situação e até quem sabe sair no positivo, tanto financeira como psicologicamente. Também ainda falando de base, né, atitude. O que é atitude para o trader? Saber que ele não é obrigado a entrar em toda operação que ele vê, ele não é obrigado a operar todo dia. Ele entrou na operação, ganhou, ele não é obrigado a continuar operando. Então, assim, não importa se o teu amigo que também é trader, ou se você ouviu falar alguma coisa, que porque eu estou operando aqui, está indo bem, não sei o que, não interessa, vai por você. Então tenha a atitude de saber quando e se começa, quando e se para. Tá? Então, assim, você tem que ter atitude. Atitude, inclusive, para ver que, por exemplo, naquele dia, às vezes, você não está fazendo uma leitura correta do mercado, ou o mercado não está bom para operar naquele dia. Então, isso é a atitude. Um outro ponto também bastante importante é ligado às metas. Tá? A meta é um objetivo, é a mesma coisa, você vai navegar. Se você não sabe para onde vai, não definiu o teu objetivo, você vai ficar dando voltas. E a mesma coisa nas operações. Se você não tem condições de traçar aí qual é o teu objetivo, provavelmente você vai sair naquele dia no loss. Determine um objetivo, tá? Determine uma meta. Nem que seja assim, olha, hoje a minha meta, para eu que sou iniciante, eu quero ganhar R$10. E também se eu atingir, sei lá, atingir R$50 de perda, eu paro. Se eu atingir R$50 de lucro, ou R$100 de lucro, assim por diante, eu paro. Não é que você, digamos, as metas são referentes apenas a valores. A meta também pode ser assim. Olha, a minha meta é operar no máximo 1 hora por dia. Ou seja, não vou ficar o dia inteiro acompanhando o mercado, porque se eu estou nessa atividade, de repente pode ser justamente para ter uma melhor qualidade de vida. E não dá para dizer que tem qualidade de vida quem fica o dia inteiro na frente de um computador caçando operação. Né? Então, meta, além da questão financeira, ela é muito mais ampla, é ligada a muitos outros fatores, até na nossa vida pessoal. Por exemplo, você pode ter uma meta de todo dia acordar meia hora mais cedo, fazer uma meditação, rezar ou orar, dependendo da tua religião, ou fazer uma esteira, ou assistir as primeiras notícias do dia. Então, as metas elas são importantes para a tua vida e não apenas um trading. Agora, uma outra palavrinha bem importante que é a hesitação. Quando eu digo hesitação, o que te vem à cabeça? Aliás, melhor, quando eu digo não hesite, relacionado ao trading, o que lhe vem à cabeça? Seria, por exemplo, eu tô vendo uma oportunidade, mas eu ainda não tenho certeza porque eu ainda sou meio iniciante. Aí você fala, não hesite em entrar. Aí eu falo, não, eu vou entrar então. Seria tomar atitude. Ou mesma coisa, sair do trade, do movimento. Perfeito, Não deixar aquele e se isso, e se aquilo. Falar, não, eu vou sair, vou perfeito. entrar. É isso mesmo. O não hesite é justamente isso. Quantas vezes a gente vê, e a gente mesmo também, mesmo mais experiente, a gente passa por isso. Às vezes a gente hesita, seja numa entrada ou seja num stop, e aí vê que aquele segundo de hesitação acabou prejudicando o nosso resultado no dia. Por vezes, essa hesitação, por exemplo, uma hesitação para entrar, né? Aí você vê o preço andar, já aconteceu comigo acho que umas 2 semanas atrás. Eu ia entrar no dólar, só que como estava muito próximo da Petax das 10, eu acabei hesitando. Eu falei, isso aqui vai mexer, vai acabar não dando certo. Aí o que aconteceu? Subiu 20 pontos na minha frente o dólar, e eu fiquei o resto do dia com aquela sensação de que, poxa, eu poderia ter aproveitado. Então, tanto na entrada como na saída de uma operação, por exemplo, eu vou estopar, não sei se eu estopo. Já foi, já era. Então, assim, especialmente mais do que na entrada, no stop, tá? Então, assim, a Sim, hesitação, essa parte também desculpa interromper, do imagina, hesitar também acontece ao contrário. Você fala, não, agora eu realmente não vou hesitar, entrei. Aí, puta, o movimento
voltou, estava subindo, começou a cair, cair, cair. Isso já aconteceu comigo também. Só que isso foi meio. Não sei o que aconteceu também. Eu falo, não vou hesitar. Quando eu não hesito. Já tem que estar no teu DNA. O preço andou, se você quer entrar, entra. Se você porque você já está analisando, não é que você sentou ali, viu o preço se mexer e já tomou atitude, não é isso. Você já vem analisando a movimentação do preço para uma entrada. Então na hora que você entende que é para entrar, já clica. Não fica pensando muito. Mais ainda quando você precisar estancar uma perda, ou seja, precisou estopar, não pense, estopa, depois você pensa. A não hesitação, ela está muito ligada a isso, mais a questão do stop e um pouco menos a questão de uma entrada, mas assim, é importante em ambos os casos. E aí, uma outra questão aí que a gente fala aí, né, como uma das bases para o day trader, é a questão do propósito e da razão, que é o que eu falei agora há pouco. É muito importante que você sempre se lembre o motivo pelo qual, a razão pela qual, ou o propósito, porque você está operando. E de novo, se você opera com o propósito ou com a razão exclusiva de ganhar dinheiro, você tem que operar pelo propósito ou pela razão, de novo, de ter um estilo de vida diferenciado, ter qualidade de vida, poder alcançar alguns objetivos que, digamos, os profissionais de outras áreas mais convencionais não alcançam. Portanto, lembre-se sempre do motivo pelo qual você opera e que ele não seja exclusivamente pelo dinheiro, porque quem trabalha por dinheiro pode ter certeza, isso pode ser aqui no trading, pode ser como engenheiro, advogado, médico, dentista, eletricista, pedreiro, o que for. Ele vai ter dias muito infelizes e vai ter a síndrome do domingo à noite. Então sempre lembre-se o porquê que você faz o que faz. Aí entra também, né, para a gente já começar a finalizar essa parte, a visualização, né? Aí só fazendo uma rápida retomada, é aquela técnica de você antever o que pode acontecer enquanto você estiver posicionado e qual vai ser a atitude que você vai tomar. Lembrando de novo daquele exemplo lá do piloto de Fórmula 1. Se ele deixar para pensar na hora que ele está ali a 280 por hora, com um carro tentando ultrapassar ele ali, passando a 2 centímetros da cabeça dele, não vai dar tempo dele conseguir fazer o que precisa. Portanto, ele faz essa técnica, ele usa, né, essa técnica de visualização. Portanto, de novo, né, como hoje, você estava lá operando, o mercado de repente começou a dar aquela invertida lá, começou a desabar. Tá, e agora? O que eu faço? O que eu faço, você tem que ter visualizado antes. Então, no dia a dia do trader, ele precisa fazer exatamente isso. Pensar o seguinte, o que ele vai fazer se o mercado andar a favor ou se o mercado andar contra, ou até mesmo se o mercado não andar, porque tem dias que o mercado realmente não anda, ele fica consolidando e aí você fica só tomando stop e o negócio não anda, aí você começa a querer recuperar, aí é que se afunda ainda mais. Então a técnica da visualização, eu posso te dizer que ela me ajudou a subir aí alguns degraus depois que eu a conheci. Pessoal, a âncora é aquela história lá de você, ela tem muito a ver com gatilho, tá? É você pensar o seguinte, poxa, eu tô aqui operando, né? Eu tô estudando também, se aplica, essa hora da noite. Só que em compensação, na hora que aquele camarada estiver no domingo à noite pensando, poxa vida, amanhã é segunda-feira, tem que pegar trânsito, enfrentar aquele chefe chato, aqueles clientes que, sabe, que é ruim até de pensar. Eu vou estar aqui trabalhando para mim, sem depender de patrão, de fornecedor, de empregado, de ninguém. Sou eu comigo mesmo, sou eu contra mim mesmo. Então essa âncora é uma âncora bem interessante para você, de novo, lembrar a questão da razão pela qual você está operando, pela qual você está realizando seus trades. E o não faça pelo dinheiro, é o que eu acabei de dizer, né? Você percebe que esses assuntos eles estão muito interligados entre si. Na verdade, tudo isso aqui é para dizer qual é a atitude mental que um trader deve ter para que ele tenha sucesso no mercado. 80%
do que se passa no operacional do trader vem da questão emocional. Se ele estiver com o emocional bem preparado, eu te garanto que o operacional ele aprende, ele vai errando, vai corrigindo, vai acertando e ele consegue se desenvolver. Isso não resta dúvida. Que até aquela tela que a gente comentou ontem, né, do Motive-se, de dê um presente para si próprio e por aí vai. A gente está aqui já começando a olhar as apostilas que estão aí no grupo 2, que é o grupo que eu passei para vocês ontem o link, né, para vocês darem uma olhada e tal. Bom, pessoal, dentro de mercado de futuros, né, aqui no Brasil, como principais ativos, nós temos o DI, que é a taxa de juros, né? DI significa depósito interbancário. Temos o dólar futuro. Temos o índice futuro, tá até incorreto, aí preciso corrigir, não é índice Bovespa, é índice futuro. E nós temos também os agrícolas, né? Como eu comentei na nossa primeira aula, em agrícolas nós temos aí como exemplo boi gordo, milho, soja, café, arábica e assim por diante. O DI é o contrato que hoje tem a maior quantidade de operações, né? Que ele, geralmente ele é transacionado pelos bancos. Existem algumas pessoas físicas que também operam, mas são muito poucas. O dólar futuro, ele existe, né? Até porque o que acontece? Ele é um contrato onde os produtores e compradores de insumos cotados em dólar usam até mesmo para travar o dólar. Por exemplo, hoje o dólar está saindo aí na faixa de 5.300 e alguma coisa. Então, para quem, vamos supor, um cafeicultor, ele vende café para entrega daqui a 6 meses. Ninguém sabe o preço do dólar daqui a uma semana, imagina daqui a 6 meses. Então, para que ele não sofra uma eventual perda de receita com essa entrega e liquidação futura, é que existe contrato de dólar futuro, para que mesmo que o dólar lá na frente, quando ele receber, se esse dólar estiver, por exemplo, a R$4, a R$3,50, ele não vai ter uma perda porque ele vai travar pelo valor do dólar presente. Então é para isso que existe um contrato de dólar futuro. Na outra ponta, né, para quem compra, também é importante ele ter a previsibilidade, ou seja, vamos supor que você tem uma empresa e que tem máquinas que são produzidas na Alemanha, né? E você está comprando essa máquina hoje por $1 a 5,30. Só que vamos supor que você vai pagar essa máquina daqui a 60 dias e que quando chegar daqui a 60 dias, Deus nos livre, o dólar esteja aí a 6,50. Imagina qual a despesa a mais que você vai ter para comprar, né, esse ativo. Então, da mesma maneira, quem vai precisar pagar uma dívida futura também usa esse contrato de dólar futuro para realizar o seu hedge, ou seja, fazer a sua trava, para que o preço não mude em relação ao que ele está acordando hoje. Bom, pessoal, o índice Bovespa, né, na verdade aqui seria o índice futuro. Ele é uma junção do índice Bovespa, né, que é a composição dos principais papéis negociados na bolsa, com uma taxa de juros. Também pode ser usado e realmente é usado em operações de hedge, ou seja, empresas que precisam ficar travadas no índice, por exemplo, elas usam muito esse ativo justamente para isso, para proteção. Vamos supor, você está comprado na Petrobras, e aí para você não se desfazer do papel, né, do ativo, da ação Petrobras, você vende índice, ou seja, caso ocorra uma queda grande aí nos ativos, caia, por exemplo, a própria Petrobras, você estará travado, ou seja, estará hedgeado na queda do índice. Lembra ontem quando eu falei que quem apostou na queda do índice no começo do Covid teria ganho uma baita grana? Então é justamente isso. O hedge ele funciona dessa maneira. Você geralmente vai estar em ativos que têm uma correlação e se posiciona nesses ativos de maneira inversa. Nesse exemplo que eu dei agora, seria comprado em Petrobras e vendido em índice, por exemplo. Os agrícolas também existem para questão de mitigação de riscos também, como a gente sabe, não é de um dia para o outro que você consegue plantar e colher soja, ou engordar um boi, ou plantar e colher café. Então ele existe justamente para proteger aí o produtor rural, para isso que existe contrato de agrícolas. Lembrando que nós não abordamos agrícolas aqui na nossa mentoria. E aí, pessoal, uma curiosidade. Como todos nós sabemos, né, o mercado de futuros americano ele é o mais desenvolvido do mundo.
E para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos negocia-se bacon, negocia-se até o clima. Então imagina só, né? Você ter aí negociação de ativos que a gente nem imagina aqui no Brasil, né? Isso só para citar alguns. Negociar clima? Clima. Por exemplo, isso é muito ligado à questão agrícola, né? Portanto, por exemplo, eles sabem que a principal colheita lá da laranja, que vem da Califórnia, lá nos Estados Unidos, ela ocorre, por exemplo, tá? Eu não sei qual é o período, mas ocorre principalmente na primavera, né? Aliás, vem muito da Califórnia e vem muito da Flórida também. E aí vamos supor que, sei lá, na primavera é o período que mais se consome, mais se colhe, melhor dizendo, o produto laranja. Então eles têm lá uma cotação que calcula como que vai estar o clima na época da colheita da laranja. E aí existem players que compram ou vendem aquela previsão climática. Então até isso existe nos Estados Unidos, gente. É incrível. A oportunidade lá é bem melhor do que aqui. Não entendi. As oportunidades lá são bem melhores do que as daqui, né? O mercado americano é bem maduro, né? Pode falar, Gustavo. Abrindo um parênteses aqui, só para descontrair um pouco. Então, se os caras negociam até o clima, esse furacão Isaias que deu lá levou todo mundo pro buraco. Ou deixou a gente muito rica. Com certeza. Mas se alguém perdeu, alguém ganhou. Negociar até o clima, caramba. Porque realmente assim, né? Vamos supor, você sabe que tá vindo furacão. Qual a primeira coisa que você pensa quando vê um furacão? Em prejuízo. E principalmente esse prejuízo vai ser absorvido por quem? Por bancos e seguradoras. Então, o que é o ideal, né? Você sabe que vem um furacão. Quem vai tomar na cabeça vai ser banco e seguradora. Você vai entrar vendido em banco e seguradora, né? E ao contrário, você vai entrar comprado em empresas que vendem material para construção. Então perceba como tudo é interligado nesse mercado, né? E é aí uma das grandes belezas do que a gente faz, que é o mercado de renda variável, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, o mercado de futuros no mundo, ele está acima de 500 trilhões de dólares. Então aqui a gente finaliza, pessoal, o nosso assunto de futuros por hoje, tá? Eu poderia considerar essa leve queda aí como é que chama pullback que fala? Que quando ele está subindo e cai, é o throwback. Quando ele está descendo e volta, esse é o pullback. Ah, tá. É a mesma coisa, só que com os nomes diferentes, então. Um ocorre quando está subindo e o outro ocorre quando está caindo. Pode ser considerado sim, tá? Pode ser considerado sim. Como eu estava falando mais cedo para o Gustavo, Fernando, na verdade os investidores, quando eles têm aí um certo percentual de ganhos, eles buscam, entre aspas, motivos, né? Motivações para realizar lucro. E hoje foi um desses dias. Foi um dia em que saiu aí o resultado do Itaú. Foi um dia em que a Vale do Rio Doce ficou aí por mais de uma hora. Vale do Rio Doce é boa, né? Vale do Rio Doce faz tempo, agora é Vale. Foi um dia que ela ficou aí durante mais de uma hora em leilão, né? Por uma série de situações. E para complementar o cenário, houve aí essa explosão lá em Beirute que, na verdade, foi meio que a gota d'água, né? Para uma realização maior aí na bolsa, sendo que, na verdade, pelo menos pelo que observei, a queda na bolsa ela antecipou em alguns minutos a explosão lá do porto lá de Beirute, né? Então juntou todo esse contexto macro político aí que na verdade veio a calhar aí para justificar as realizações de hoje, né? Geralmente é o que acontece. A explosão foi que hora, mais ou menos? Às 3h30, mais ou menos? Não, foi por volta do meio-dia, mais ou menos. Meio-dia? Tá. Horário daqui, né? Deu um candle enorme às 3h30, mais ou menos. Foi, eu vi sim. Então eu não tinha notícia, não tinha nada. Não, então, aí que tá, Fernando. E até bom que você tenha tocado nesse assunto, porque assim, ó,
É uma outra coisa também que me fez mudar um pouco a minha visão sobre níveis de preço, tá? Sobre questão inclusive de suporte e resistência que eu uso, eu acredito muito, porém eu acredito mais ainda que suportes e resistências existem para ser rompidos, tá? Assim, ó, teve uma vez, eu estava num evento e aí tinha um trader, era um trader de uma montadora, tá? Que ele comentou o seguinte: olha, às vezes eu tô lá operando no meu dia a dia, fazendo alguns trades lá curtos e tal. Aí o pessoal da área macroeconômica da empresa, ele trabalha numa montadora multinacional, sai lá de dentro de repente, os caras ficaram a manhã inteira em reunião lá com o pessoal de macro, de estratégia e por aí vai. De repente eles saem lá da sala e falam: olha, a gente precisa ficar comprado em dólar a tal nível, por exemplo. Então, naquele momento ali, por uma decisão que não foi tomada na tela, ou seja, foi tomada fora dela por uma questão macro, eles simplesmente decidiram que tem que ficar posicionados no nível X. Então é esse tipo de situação no dia a dia, galera, que influenciam nos preços dos ativos, tá? Nem sempre é porque chegou na retração de Fibonacci, nem sempre é porque chegou num ponto importante de resistência, nem sempre. Então, esse paradigma de que quando chega aqui obrigatoriamente entra a compra ou entra a venda, pode ser verdade em algumas situações, mas quebrem esse paradigma de que é tudo muito assim na caixinha, muito certinho, porque de novo, algumas das grandes decisões dos grandes players são tomadas fora da tela. Então, às vezes, o normal é isso mesmo, tá, Fernando, que você falou. Pô, mas do nada, não tinha agenda econômica, não teve break news naquela hora, não teve nada em especial. De repente, bum, deu aquela explosão e até voltou depois, de repente. Isso acontece simplesmente porque esse player que precisava fazer uma operação, ele entrou no mercado, precisava realizar uma posição grande para o horário e acabou carregando os preços nas costas. Tanto é que muitas vezes isso acontece, né? E depois tem a volta, porque não se sustenta, porque não era uma situação de conjuntura, e sim uma situação isolada de uma empresa que necessitava fazer a operação. Foi exatamente o que aconteceu. Teve um candle de 25 pontos, acho. Depois dos 15 próximos minutos, já normalizou o preço novamente. Exato. Esse é um tipo de situação que, assim, se o trader ele tem um pouco mais de habilidade, até mais tempo de tela, ele pode se aproveitar fazendo o que eu chamo de elástico. Ou seja, obviamente você às vezes não conseguiu pegar a ida porque foi muito rápida. O que você faz? Pega a volta. Só tem que tomar cuidado para na hora que você pegar a volta, não ser apenas uma pequena realização, né? Um pequeno throwback para você não ficar ter que estopar muito para cima. Mas é possível sim ter também esse tipo de operacional. Só que o que acontece? Esse tipo de ocorrência ele não é tão comum. Portanto, se você ficar preso nessa estratégia, né? Ou como o pessoal diz, nesse setup, você acaba ficando muito restrito. Mas dá para você ter nessa estratégia como mais uma ferramenta para o seu operacional diário. Bom, galera, então é isso por hoje. Nós temos aí um canal do Telegram. Eu não sei se você está no Telegram, Fernando. Não tô. Eu vou entrar. Hoje eu entro. Tá. Porque assim, eu vinha postando muito mais coisas lá pelo Face. Só que o Face, apesar de muito da minha mentoria ser baseada lá, eu tenho notado que cada vez mais as pessoas estão acessando menos o Face. Então eu estou migrando aí, boa parte do que eu vejo diariamente, e aí eu quero divulgar, especialmente para quem está mais próximo, eu estou mandando mais agora para o Telegram. Então, se você depois acessar lá o grupo, você vai ver que tem lá o link, né, para acessar o Telegram. Bom descanso para vocês. Obrigado, Fábio. Um abraço. Valeu. Até Tchau, mais. tchau.